Então a gente entra numa questão, depois de ter respondido, muito importante, que é como fazer para não ficar dependente. Usar sempre medicação sob orientação médica, né? E não só numa consulta, mas também acompanhar aquele tratamento com o médico vai fazer com que o médico tenha um controle e te ajude, né, a estar usando aquela substância de uma forma mais adequada e começar a retirar bem paulatinamente quando necessário. Também evitar o uso de substâncias com alto potencial de fissura, aqueles que a gente já falou. Entra a morfina, entra álcool, entra o próprio tabaco, entra os anfetamínicos. E sempre usar com uma orientação médica as que forem legalizadas, prescritas, e as que são legais, a própria pessoa tomar os cuidados em relação às doses e à frequência com que usa, principalmente o álcool e o tabaco. Drogas legais de fácil acesso geralmente têm muito mais baixo potencial, mas seu uso deve ser monitorado. Então entra a questão dos benzodiazepínicos. Recomenda-se o uso por curto período, ou moderado período pelo menos, para que haja menos tendência a essa dependência. Outra pergunta seria: por que começamos a usar drogas que causam dependência intensa, apesar de sabermos dos riscos delas? Como o álcool, por exemplo, que a gente pode citar aqui, mas também os benzodiazepínicos, que já não têm tão alto, mas também pode ocorrer. A primeira questão é a necessidade do uso da substância. Todo mundo tem problemas na vida, fora toda a pressão social que a gente vive no mundo hoje em dia, para manter os deveres, as obrigações nossas. E quando diante desses problemas, dessa pressão social, a gente tende a fazer algo que alivie esse sofrimento, né? essa insatisfação, né? E toda essa pressão social que vem ocorrendo. E muitas vezes as substâncias são um método mais imediato para conseguir aliviar esses problemas. E a gente não pode cair nessa questão, nesse problema de uso, porque faz com que, se a substância ela tiver um alto potencial de causar dependência, o risco de você ficar dependente dela é muito grande, né? Principalmente dentre as 10 que a gente citou ali, que tem mais alto potencial. A cultura local, os costumes também fazem com que a gente use mais ou use menos. Tem culturas em que a gente tem sociedades em que são menos estimulados o uso do álcool, do tabaco, e tem outras que jamais, né? É fácil falar também que não irá usar no momento em que está bem. Todos nós, quando estamos num momento muito bem, a gente fala que não, usar drogas é inadequado e coisa e tal. Falando das drogas não só ilegais, mas também as legais e que estão de uso livre, né, por aí. E quando a gente está num momento bem, um momento bom da nossa vida, a gente provavelmente tem menos tendência a usar. E quando você tem problemas, é que vai ser a grande questão, né? Que você vai procurar aliviar aqueles problemas de uma forma mais imediata. E aí entra esse problema. Então a resposta final, né, para a gente, dentro do que a gente conhece, para dizer para vocês sobre se remédios causam dependência, ou se, mais adequado, se drogas causam dependência química. A dependência psicológica pode existir com qualquer hábito, com qualquer medicação, substância que se use, não precisa ser psicotrópica, não precisa fazer efeito no sistema nervoso central. A dependência psicológica pode causar. Então, quase todos os hábitos ou medicações que a gente faça uso cronicamente causam uma certa dependência psicológica. O grande problema é a dependência química, em que alguns fármacos têm mais potencial e outros menos. Algumas drogas têm mais potencial, outras menos. E sempre esse uso deve ser orientado por um profissional que tem conhecimento na área adequado, tá? Sempre consultar um médico, ou no mínimo outro profissional, né, que tenha conhecimento sobre o assunto, muitos da enfermagem, até da psicologia, que tenham conhecimento no assunto, para poder ajudar você nessa questão, que trabalha em saúde e tem experiência na área. Para as legalizadas prescritas de alto potencial, ser monitorado por um médico, pois pode ser necessário, somente se o benefício supera o risco.
Tem muitos casos, por exemplo, o uso da morfina, em que a pessoa já tentou usar vários analgésicos, não teve resultado satisfatório. O uso da morfina pode ser necessário, ou num derivado opioide, diferente da morfina, que alivie seu sofrimento, porque tem dores que ninguém aguenta, mas esse uso tem que ser muito bem controlado. Bom, queria agradecer pela atenção de todos. Se você gostou desse vídeo, deixe abaixo seu comentário ou dúvida sobre o assunto e responda a enquete. Você tomaria um medicamento para ansiedade e insônia se fosse necessário? Até o próximo vídeo. Um abraço.